Deus seja louvado. Amém. Demos início ao 6º ponto da aliança davídica no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, alguns dos irmãos vieram acompanhando nós até um certo ponto. Houve um período de ausência. Estou muito feliz de vê-los aqui hoje. Louvado seja Deus. Não sei se eu estou atingindo o propósito destas aulas. O meu propósito dessa aula não é só delegar conhecimento, é fazer dos vossos corações um cofre onde eu venha depositar informações que valem ouro, mas que vocês depois não venham saber como e quando gastar. Mas hoje eu quero dizer que sejam bem-vindos a essa faculdade espiritual e que o desejo de ser um cirurgião que venha dissecar este corpo, porque aqui é um corpo, este corpo que é a Sagrada Escritura, venha estar nos vossos corações. Um desejo ardente de conhecer o que vai nas entranhas deste corpo. Ele nos revela grandes segredos. Na primeira aula eu disse, a Bíblia explica a Bíblia. Eu até orando com Deus, eu disse assim, Senhor, que a Tua graça em mim seja a única mancha aceitável, aquela nódoa que pega o corpo ou vestido e não sai com removedor nenhum. Não tem jeito de tirar, não tem jeito de dissecar. E que esta graça possa estar impregnado nos vossos corpos espirituais. Chegamos aqui ao 6º ponto da aliança davídica, que vem completar a aliança abraâmica. Então vocês podem observar bem que em 15 de Gênesis 18 estava o ponto nevrálgico. Hoje eu estou falando que nem cirurgião aqui. Estava o ponto nevrálgico, a coluna espinhal do projeto de Deus para o homem. De que forma? Em Gênesis, na 3ª aliança, aliás, na 4ª aliança que Deus fez com o homem, foi a aliança abraâmica. Deus tirou esse homem singular, ímpar, inigualável, Abraão, da terra de Ur dos Caldeus, e lhe prometeu que daria terra, daria uma cidade, e que sua descendência cresceria, como as estrelas dos céus e as areias do mar. Lembra bem que dissemos, as estrelas do céu são os filhos da graça, escolhidos por Deus no mundo. E os filhos das areias da terra são a multidão de homens carnais, da descendência de Abraão. E toda aliança tem um ponto em que Deus fere, como nós vimos nas outras alianças. Deus fere o ponto aonde ele diz assim, eu fiz um pacto com você, com o homem, com a natureza. E neste ponto de 15 de Gênesis, Abraão, entendendo a vontade de Deus, o que ele fez? Pegou uma bezerra, pegou uma cabra e um cordeiro e um casal de pombo. Imolou o cordeiro, imolou a bezerra e a cabra. E depois, num outro ponto, o que ele faz? Ele separa o corpo do pombo, separa a cabeça do corpo e mantém presa a pomba. E o que acontece a seguir? Que depois de imolado o pombo, vem o fogo do céu, passa entre as metades. Feito isso, ele libera a pomba, significando que Cristo é o pombo, o macho, sacrificado por nós, e a pomba é a igreja, que não deve sofrer o dano. As dores de nós todos, o pombo ou o cordeiro levou sobre si. Então este é o ponto em que Deus faz aliança com Abraão, separar das metades dos corpos dos animais,
desce um fogo do céu entre as metades. E a partir daí começa o pacto de Deus com Abraão, de dar terra, família, cidade e um reino. E Deus é fiel, verdadeiro, e não se esquece, e cumpre a sua palavra. Doe quem doer, aceite quem aceitar, revolte-se quem revoltar-se. O plano de Deus é milenar. O plano de Deus é antes de mim, é apesar de mim, e será depois de mim também. Glória a Deus. Então, bem-aventurado aquele que aceita um pacto com Deus, aceita o concerto com Deus. Glória ao nome do Senhor. Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Então, feito este pacto, passaram-se muitos anos. Eu já vou adiantar aqui. Até que o trono fosse estabelecido num único reino. Olha, Abraão não viu. Abraão não viu. Mas passou-se cerca de 1170 anos para se cumprir a promessa de Deus a Abraão. Olha só que coisa. 1170. Está entre 1140 a 1170 anos. Até que se cumprisse a promessa de Abraão, até o reino ser estabelecido como promessa de Deus feita a Abraão. Uma pergunta, em cima de Atos, entre Atos e Crônicas, o que é essa sigla aí? CL? Você não está dissecando a Bíblia, né? Colossenses. Colossenses? Vixe! É. Uau! Essa é a sigla de Colossenses. Bom, vamos ver aqui o que diz 2 Samuel 8. O certo era terminar as alianças e vocês falaram de Gênesis e Apocalipse. Um livro atrás do outro. Nossa, oi, eu tô brava, hein? É. Eu não prometo. 2 Samuel. Aqui só relata as vitórias de Davi. Porque Deus também fez um pacto com Davi. Nós estamos no 6º ponto da aliança de Davi. Depois de Davi trazer a arca, como nós passamos na última aula, e depositá-la na terra de Hebron, o Senhor, e ele entrou na tenda onde ninguém podia entrar, a não ser os sacerdotes. Ele entrou, esteve diante da arca e Deus não fulminou, não o matou, porque ele era o homem segundo o coração de Deus. Então, após ele fazer também um pacto com Davi, e Davi se sujeitar à vontade do Pai, o que acontece? O Senhor começa a dar grandes vitórias para Davi, amando sim a Davi, mas cumprindo também a palavra de Abraão, que Deus daria para ele um reino, uma terra, uma multidão de povos. Então essas vitórias foram alargando a expansão do reino. Lembra que dissemos que Saul foi 2 anos de paz com Deus e 38 anos de guerra? Ele não estendeu o reino de Deus. Ele não expandiu o reino do Senhor na terra. Antes, ele só fez coisa errada. Ele foi regredindo, porque a promessa de Deus era, sim, levantar um rei da tribo de Judá. Mas o povo quis logo que Deus suscitasse um rei para eles. E levantaram um da tribo de Benjamim. E Deus, indiferentemente do que dizem por aí, ou aliás, diferentemente do que dizem por aí, Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo nas linhas certas. Esse é o caminho de Deus. Ele não pactua com a tortuosidade. Sabe o que é tortuosidade? É a definição de pecado. Pecado é transgressão a uma lei conhecida. Então, no mundo, quem erra contra o Código Penal, ele está pecando contra o Código Penal. No mundo espiritual, quem transgride contra a lei reta de Deus, os caminhos retos do Senhor. Não é assim que o salmista dizia? Os caminhos retos do Senhor. É ambíguo o sentido, mas é reto. Ele está cometendo o pecado, que é a tortuosidade. Deus, como cumpre a sua palavra, escrevendo reto em linhas retas, Deus foi abençoando Davi, que começou a destruir os reinos adjacentes, em volta, e ele tomou desde o Egito lá embaixo, até Hamat lá em cima, chegando até perto do Golfo Pérsico,
Ou seja, nós falamos numa das aulas 19 mil metros de extensão foi a área a qual dominou Davi. Era a promessa de Deus se cumprindo na vida de Davi, que é a ponte, que é o acesso dos tempos de lei, dos tempos de ordem prática para a ordem espiritual, para a chegada do Filho de Deus no mundo, como reino definitivo. Em Crônicas também, não precisa abrir não, mas Crônicas 18, ele também fala das vitórias de Davi sobre seus inimigos, tá? Lembra que eu falei que Crônicas e Samuel são livros que se repetem, e Reis também. Eles se repetem em alguns pontos. Em alguns pontos eles são idênticos. Alguns pontos trata a história mais detalhada, como é o caso do livro de Samuel, que conta mais a trajetória de Davi. E em Reis 4:20, já abriu? Já. Lê para nós, Reis 4:20. O que diz? Eram, pois, os de Judá e Israel, muitos como a areia que está ao pé do mar, em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. É um ponto-chave essa palavra. Eles estavam comendo, bebendo e alegrando-se. Por quê? Porque nesta passagem o reino foi instaurado. Foi instaurado o reino de Israel. Foi quando a nação se viu, se enxergou como uma nação que tinha um rei, e não um reino parcial, um reino total. E ali se cumpre como as areias que estão no mar, não é o que diz aí? Uhum. Exatamente. Aí são coisas que eu não sabia, mas eu estou na comunhão e Deus vai dando. Aqui tinha se cumprido só uma parte. Sua descendência será como as areias do mar e como as estrelas do céu. Uhum. Aí já tinha cumprido como as areias, mas faltava nós, faltava esse povo aqui, faltava essa gente, Glória a Deus. faltava esses corpos, esses espíritos. Para quê? Para que se cumprisse a descendência como as estrelas do céu também. Glória a Deus. Mas o povo se enfraqueceu. O povo desanimou. Porque depois dessa passagem magnífica em que eles se alegraram, comeram, festejaram, eles também se esqueceram de Deus. Eles também menearam a cabeça e foram amar os deuses Baal. Eles foram levantar os chamados zigurate, que eram colunas em homenagem aos deuses, e foram aceitando todo tipo de religião, todo tipo de crença. E Deus já dizia, já veio se revelando desde o princípio: não adora pedra, não adora ferro, não adora bronze, não adora imagem, não faça imagem de escultura. Nós não passamos aqui os 10 mandamentos? Adore a mim, ame a mim. Mas o homem sempre se voltou para as imagens, sempre se voltou para o ferro, a pedra, o cal, a areia, que tem boca, mas não fala, como diz o Salmo 115. Olhos têm, mas não veem. Ouvidos, mas não ouvem. Pés, mas não andam. Sejam semelhantes, diz o Salmo, a estas imagens, aqueles que o fazem, ou seja, o artífice que a fez, e aqueles que o adoram. Cego, surdo, paralítico e mudo, ou seja, morto, não tem vida diante de Deus. E o povo estava desanimado, porque foram levados cativos para a Babilônia. Deus falou, Deus enviou Jeremias. E Jeremias começou o seu ministério profético mais ou menos com cerca de 20 anos de idade. Ezequiel tinha cerca de 9 para 10 anos de idade quando Jeremias começou a profetizar, começou a falar. Então isso é uma coisa que é preciso lembrar sempre. Ezequiel e Jeremias, eles não estão anos-luz na história longe um do outro. Não, eles viveram no mesmo lugar. Um era mais velho, pouco mais velho, e o outro um pouco mais jovem. Certamente Ezequiel, antes de ser escolhido profeta, já tinha ouvido falar da fama do profeta Jeremias. Porque mal sabia Ezequiel que ele seria separado como profeta também.
E foi um período difícil para esses dois profetas. Por quê? Jeremias profetizou 23 anos, gente. 23 anos falando para o povo se arrepender. E ninguém se arrependeu. Nenhuma alma se arrependeu. E logo veio Ezequiel com as visões do céu. E Deus fez ele sofrer também. E as pregações de Ezequiel não foi dado ouvido também. Deus fez ele comer uma porção d'água, se deitar 360 dias de um lado, lembra? Depois mais 40 dias de um lado por Judá, outra por Israel. Sofreu. Deus falou, vou matar tua mulher, você não chora. Não quero uma lágrima dos teus olhos. Porque assim como a Israel me deixou, eu quero que você seja exemplo. Você vai perder sua mulher, a sua amada, como eu perdi a minha. Não chore. No outro ponto, Deus falou, agora quebra a parede e sai fugindo no meio do dia, na frente de todo mundo. Ezequiel, gente, devia estar fazendo papel de louco, de doido. Meteu uma reta na parede, passou pelo buraco dos escombros e foi fugindo com mochila nas costas. Então Ezequiel, vendo também tudo que ele fazia e ninguém dava ouvido, ele teve que levantar, suscitar esperanças. Só que teve um povo que não aceitou. O povo... Bom, dia passado, depois dessa passagem aí que a irmã Zina leu, haviam-se passado 440 anos. Entre 440 a 450 anos. Depois que o reino havia sido derrubado, que já não se tinha mais aquela hegemonia do reino dividido, que Israel já era um vilarejo, que qualquer um podia tomar. As esperanças do povo já tinham acabado. O que Deus fez? Deus levanta esse homem, Ezequiel. Levanta Ezequiel. Faltando ainda 183 anos para a chegada de Cristo, e passados cerca de 440 anos depois da promessa, ele se levanta a dizer, Israel voltará a viver, voltará a crescer, eu as darei vida novamente, eu a repatriarei. Era a promessa do reino estabelecido. Então pode saber, irmão, que a tua boca, a tua vida está no alvo de Deus. Está no objetivo de Deus. Glória ao nome do Senhor. Quando muitos desanimam, muitos prostram por terra, muitos voltam as costas para Deus, a tua boca é alvo do Senhor, da qual Ele já sabe que vai usar. Ele vai abrir e vai alertar o povo. E vai trazer esperança, quando a desesperança tentar se instalar. Vai trazer luz, quando as noites terríveis das trevas quiserem envolver. Então, se até hoje você não se sentiu que você é alvo de Deus, abra o teu coração, abra a tua vida e diga, Senhor, seja eu alvo do teu projeto. Atinja-me, Senhor, com esta nódoa. Que não haja removedores que possam tirar essa nódoa da graça do meu corpo espiritual. Glória ao nome do Senhor. Deus marca as pessoas. Deus marca. E nós vamos ver aqui nessa história como Deus marca as pessoas. Glória a Deus. Não há esperança, mas vou vos repatriar. Glória a Deus. Bom, com a promessa de que Deus iria repatriar, Israel esperava o Messias. Um homem bravo, montado num cavalo, poderoso, para libertá-los do poder de Roma, do poder dos inimigos em derredor. Mas é estranho, é curioso o que se passou aqui. Marcos 1,15. Se eu não me engano, eu marquei aqui, deve ser a passagem de João Batista. Veja aí, quem já abriu. Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ali era dito ainda, o reino está Cumprido. próximo. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O reino está próximo. Próximo. E o que diz Lucas 17, 21? 17, 17, 21. nem dirão,
ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Peraí, ela não leu que está próximo? Mas por que agora está entre nós? Você está vendo a diferença? O primeiro livro a ser escrito foi o livro de Marcos. Os demais foram tanto quanto baseados neste livro. Agora veja que interessante. Algo aconteceu aí. O reino estava próximo e o Messias, o Cristo, já estava no mundo. Mas de repente já não está próximo, já está entre nós. Olha o questionamento de João Batista. Mateus 3, versículo 2. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você está vendo? Estava próximo, é chegado o reino dos céus, e o reino do céu está entre vós. E o que diz o próprio Senhor Jesus? Mateus 4, 17 ao 23. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Já contei. Vocês entenderam a passagem aí? O próprio Messias está se revelando. Eu sou o reino prometido. Vinde após mim. Chamou André, chamou Tiago, chamou João e disse, vinde após mim. Sereis pescadores de alma, e não pescadores de homem. E saiu pela Galileia anunciando o quê? O reino. O reino dos céus. O evangelho eterno. Por quê? Eu disse que o templo de Salomão, ele simboliza a perfeição do corpo de Cristo. Porque Cristo é chamado o filho de Davi. O filho de Davi foi Salomão, que reinou. Por 40 anos reinou sobre Israel. E o reino de Salomão representa os 1000 anos de paz. Já lhes foi dito isso. Os 1000 anos de paz que haverá depois do arrebatamento da igreja. É uma representação. Porque Cristo vem buscar sua esposa, a sua igreja. Vai arrebatá-la aos céus. E o mundo vai continuar como está. Não pense que as pessoas vão ver Cristo em sua nuvem de glória voltando, não. De jeito nenhum. Ele virá como ladrão. Ele levará os que foram lavados no sangue do Cordeiro. Ele veio para salvar aqueles que dizem e confessam com a sua boca, creio, para que se cumpra. Crer, depois ser batizado. Eu tenho um compromisso com a verdade. Os que já frequentam a aula comigo sabem disso. Eu tenho um compromisso com a verdade. Então, é inaplicável no plano universal de Deus o não crer, ou não entender, ou não compreender e alguém dizer que foi batizado. Como eu sei que foi batizado? Porque alguém me disse que foi. Por quê? Porque eu era um bebê, não sabia de nada. Eu não sabia andar, eu só sabia o cheiro do leite da mamãe, o colo, o regaço da mamãe. Era a única coisa que eu conhecia, que eu sabia de verdade. E quando estava longe a mamãe, eu chorava. Isso é certo. É a única coisa que o bebê discerne. Então não adianta pegar o recém-nascido e pôr testemunhos de que está sendo batizado. Porque primeiro veio crer e ser batizado. E será salvo. Deus, Ele não tem outro intercessor que não seja Cristo. Não adianta você ser meu padrinho, minha madrinha de batizado.
Eu não tenho intercessor, é Cristo. Ele vos dá garantia. Ele me dá garantia. Glória a Deus. Que foi batizado e vai ser salvo. Glória a Deus. Você entende? Ele é a garantia. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Glória a Deus. E estar com Jesus não é ouvir falar dele, é andar com ele. É entender o que nós aprendemos na outra aliança. Não é ter bênção de Deus, é ter em Deus sua bênção. Porque as bênçãos terrenas que Deus dá passam, mas ter em Deus sua bênção é eterno. Glória a Deus. Não passa, não acaba. Glória ao nome do Senhor, é eterno, gente. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Então, você viu como Deus é ciumento? Está escrito no livro de Gálatas que Deus tem ciúmes de nós. Glória a Deus, é verdade. Eu não quero pedra, eu não quero ferro, eu não quero cimento, eu não quero que outro diga que você me aceitou. Eu vos escolhi, eu vos achei primeiro. Está escrito, eu vos escolhi a vós, eu me revelei a vós. E está escrito, quem vos convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Glória a Deus. Então o Espírito Santo dialoga com o Espírito que está no homem. Glória a Deus. E por onde vem o crer? Pelo entender. De onde vem a fé? Eu disse que a fé não é um sentimento. Fé não é uma vibração cósmica. Hoje eu estou cheio de fé. Não, fé é ser racional, é ter consciência. Deus veio através de Cristo para me salvar. Eu creio nele. Glória a Deus. Eu creio. Como disse Abacuque, ainda que o fruto da oliveira minta, onde que as vacas sejam arrebatadas dos currais. Gente, isso é crer em Deus. Isso é alcançar salvação em Deus. Glória ao nome do Senhor. Mas, gente, o mundo ainda quer ser idólatra. Por quê? Porque larga o caminho que leva à perdição. Estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Glória a Deus. É estreito. Lá no deserto, quando Deus passou os 10 mandamentos, o que aconteceu com Moisés? Desceu do monte, olha lá o povo com o bezerro de ouro. Olha lá o povo com a imagem. Olha lá. O que acontece com Deus? Ah, meu Deus do céu. Deus dizia, eu quero ser vosso guia, eu quero ser vosso... E rejeitaram a Deus. A gente lê isso aqui e fala, mas que povo burro, né? Mas está cheio de gente cometendo os mesmos... É verdade. As mesmas atrocidades. Ainda hoje e agora. Glória a Deus, é verdade. Hoje e agora. Santo Deus. Então ele estava próximo. Ele vem vindo. E o reino de Deus está entre nós. E em Crônicas 28:6 está dito que Jesus, ele é o filho de Davi. Porque falava do filho de Davi ali. Mas não era o filho segundo a carne, era segundo o Espírito. Glória ao nome do Senhor. Então eles buscavam uma compreensão. Alguém abriu em Crônicas 28:6? E me disse, teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Exatamente, mas ali para frente vai falar para o estabelecimento de um reino eterno. Não é um reino terreno, não é um reino carnal, é um reino espiritual, eterno. Glória a Deus. Gente, eu tenho veias capilares, eu tenho átomos, eu sou uma composição de átomos. Eu sou um corpo perecível, eu sou falível, eu sou temporão, mas eu faço parte de um plano eterno. Glória a Deus. Há uma eternidade antes de mim e uma eternidade além de mim. E os meus atos do agora me determinarão para que fluxo eu serei levado. Aonde os fluxos das águas me levarão. Glória a Deus. Bom, vamos lá. Colossenses 2, versículo 9. O povo de Israel estava tentando entender por que o Messias, o prometido, morreu. Que promessa é essa? Paulo foi separado para ensinar, educar o apostolado da incircuncisão, ou seja, para os filhos da incircuncisão, aqueles que não eram da linhagem carnal de Israel, da linhagem de sangue. Então ele estava ensinando em quem esperar. E ali ele diz o quê?
No 2. Porque nele habita, é para ler o 9? Pode ler o 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Glória a Deus. Vocês entenderam aqui? Paulo estava explicando aos povos que não entendiam. Em Cristo, nele habita toda a plenitude divina, espiritual. Deixa eu só ler o próximo Pode ler. fecha. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. A circuncisão de Cristo. Glória a Deus. Fecha, Glória a né? Deus. Fecha. É o que eu estava falando, apóstolo da incircuncisão. Para quem não sabe, circuncisão era um ritual judeu que aos 8 dias de nascido pegava-se a carne do prepúcio do menino e cortava-se com pedra. Era uma marca. Ficava marcado que ele era, assim como hoje, um exemplo que pode não cair bem, né? Mas como alguém tem um gado e marca o gado, enfim, as marcas eram na carne. Este é descendente de Abraão, porque ele é circuncidado. Por isso que Davi, quando enfrentou o gigante Golias, falou: quem é esse incircunciso aí, que vem lutar contra o povo de Israel? Quem que é esse? Tomou nem nota dele. Ele não tem as marcas do povo santo de Deus, não tem as marcas dos valentes de Deus. Vocês estão tremendo aí? Eu vou a ele sim, em nome do Senhor eu vou a ele. Porque ele era circuncidado. Só que a circuncisão era um sinal carnal. E vinha Cristo para fazer a circuncisão do Espírito. Lembra que hoje nós estamos falando da nódoa, da marca. Deus marcar o homem para a eternidade. Em Apocalipse está escrito que os salvos terão seus nomes escritos na testa. Ou seja, não escrito literalmente, mas quem olhar vê a luz de Cristo. Está marcado com a luz de Cristo. E nós vamos ver mais alguma noção sobre marca hoje. Hoje Deus está falando da marca. Glória a Deus. Bom, até que em Atos 1, versículo 6, Paulo mostrou a compreensão do que era o reino prometido, do que era o Messias enviado. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e também aos confins da terra. Tá bom, tem. Confins da terra para eles era um termo muito estreito, porque eles não eram no período das grandes navegações. O conhecimento das regiões ocidentais eles não tinham, mas muito além do que eles compreenderam, se cumpriu no nosso meio, até os confins do mundo. Está aqui um povo que foi marcado e estão debaixo desta mesma promessa do reino divino, desta mesma promessa que ela acabou de ler aqui também, que sereis santo nele. Glória a Deus. Nós somos descendência de Abraão, o primeiro crente em Deus. Mateus 17:3, o que ele conclui ali? E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Certo. Vocês viram o pensamento judeu? Uma aparição gloriosa, uma revelação estonteante, o Cristo de Deus ressuscitado que conviveu com eles, Elias o profeta, que eles não conheceram pessoalmente, mas o reconheceram em espírito, e Moisés. E o que eles falam? Eles materializam tudo. É que façamos 3 templos? Quer que façamos imagem? Não é isso. Jesus disse: os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade.
Então, antes de terminar o escopo aqui, eu passei uma parte. Presta bem atenção. Deus os tirou do Egito e os introduziu na terra que havia prometido dar através de Abraão. Mas disse que não invalidassem jamais seu pacto, seu concerto. Mas o povo fez pacto com os moradores da terra. Podemos citar o caso de Esaú, em desobediência à sua mãe, seguiu transgredindo as leis, como Rúben, que deitou-se com Bila, mulher de seu pai, como Homer. Um bom exemplo disso é Saul. Enfim, as tribos de Israel que recusaram a rocha e não seguiram a nuvem, não quiseram a intercessão direta de Deus. Deus os tem rejeitado, mas não para sempre. Por quê? Por amor aos seus servos, os profetas, que a ele foram. Exemplo disso, podemos citar Davi, seu servo. Uma vez que estamos na aliança davídica, é prometido que Deus haveria de levantá-los a partir da semente de Davi. Mas, quanto à velha geração, Deus os destruiria pelas suas próprias escolhas. E Deus faria com eles como fez com a nação de Israel, como fez com Jacó. O que fez Deus? Fez com que se multiplicassem fora de sua terra. Enquanto rejeitarem seus irmãos, não poderão ser abençoados e fartos. Enquanto não confessarem seu Salvador, não poderão ter sua própria terra. Eles viverem gozem, mas não para sempre, porque aquela não seria sua terra, porque o seu desejo não poderia ser cumprido, até que almejassem voltar e sair do estado de benção de Faraó. Ou seja, já dissemos que Faraó representa Satanás, o príncipe deste mundo, o rei do Egito, que é o mundo pecador. E Deus disse que sofreriam, que teriam filhos com a mulher não desejada, é o caso de Jacó. E os filhos da mulher amada seriam poucos, e esta, por sua vez, como a fonte, morreria, até que se convertesse e reconhecessem o Filho unigênito, o Salvador, o primogênito Filho, na Assembleia dos Primogênitos. A vida de Jacó, ela é a história da nação, seu caráter, seu nome, seu velho nome, Jacó. Deus mudou seu nome como a sua vida, mas ainda não era chegada a sua hora. Deus endureceu o seu coração, mas não foi porque ele quis. Endureceu o coração de Faraó porque ele o odiou, assim como endureceu o coração de Israel, porque também rejeitaram a Deus. Deus não é culpado pelo endurecimento de seus corações. Assim como endureceu o coração de Faraó para Israel, também endureceu o coração de Israel para que a igreja fosse estabelecida, edificada. Mas Deus não endureceu o coração de Israel porque ele quis, senão porque primeiro Israel rejeitou a Deus. Deus não faz acepção. A história de Jacó, como disse, é a história do povo. Ou voltarão para a terra num caixão e José o trará para casa morto, ou a nação voltará morta.
ou seja, na condenação do último dia, só estarão diante da casa do Pai, perante o Pai no juízo, mortos em seus delitos e pecados, condenados. Ezequiel, ele se certifica, ele dá uma garantia. Ele dá uma garantia que ao som da voz profética, das trombetas, Jacó se levantaria. Seu sono seria para acordar a muitos gentios, para que muitos fossem os frutos de sua morte, e muito mais os frutos de sua morte do que os frutos de sua vida. A nação voltará à sua terra morta, mas como Ezequiel disse, se levantará. Os dias de José no Egito representativamente foi ele pensar trazer de volta seu pai. Esta nação, Moisés, não pôde recusar José. Eu digo, Moisés não pôde recusar José porque José andou nos caminhos de Deus. José representa aqui o tipo de Cristo, querendo tirar seu povo dos velhos ritos e costumes do mundo de pecado e introduzi-los à graça, ao reino celestial. E Moisés não o pôde rejeitar. Neste caso, Moisés, nesse contexto, simbolizou Deus, que aceitou a obra do seu filho, na pessoa de José. Vejamos, o pai de José, já em Jacó, recebia os confrontos diretos. Deus lutava com ele, lutava contra ele. Um exemplo disso é a luta no Vale de Jaboque. Lutou-se, e Jacó lhe fez uma pergunta: qual é o seu nome? E o anjo respondeu: por que quereis saber o meu nome? E feriu-lhe na juntura da coxa, ou seja, a marca da história ficou gravada na coxa de Jacó. Mas Jacó não conhecia, ou a Israel não conhecia a Deus. Por que então Deus deveria revelar-se a ele, dizer o seu nome? Então o sentido é: enquanto não me reconhecerdes, não direi meu nome. É como Deus dizer: tento revelar-me, mas não me conhece, não me vê, não me deseja. Outro exemplo, Lia. Lia teve muitos filhos. As nações, o mundo, tem tido muitos filhos, mas esses não estão em sua casa. Quando Raquel já está na terra sagrada, ela dá à luz, mas seus filhos são poucos. Aqui é um exemplo da Lia, os filhos do mundo, multidões, povos, tribos, nações e línguas, muitas gerações, e poucos são os filhos da graça. Raquel os tem, mas morre. Assim como a nação é bela, mas morre ao dar à luz. Labão simboliza os reis da terra, que a enganam, a maltratam. Mas ainda assim, Israel se aproveita de seu ouro e sua riqueza. Sai da terra rico e abastecido. Neste caso, rico e abastecido, já como Israel vindouro das beneficências, do beneplácito, dos dons do Espírito Santo. E Labão, sabemos que ele corre atrás de Jacó em sua partida.
Assim como as nações virão após Cristo, como está escrito no livro do Apocalipse: levantará Gog e Magog, subirá ao arraial dos santos, e ali fará guerra, mas Cristo os vencerá. Sairá fogo e os destruirá, e os porá por escabelo de seus pés, aos pés da igreja. Então Labão simboliza os reis do mundo contra o próprio Cristo. E também mostrando para Jacó, ou Israel redimido, a igreja, que não há lugar de descanso, que de fato não há lugar de paz, de harmonia, de felicidade plena, se não for na Sião celestial, na terra da unção, no portal do céu. Longe daquelas portas não terá alegria e felicidade. Veja que Deus levantou um acusador para cobrar em juízo a remissão de Israel. Na verdade, o céu está acostumado com as acusações do inimigo, ou inimigo de seus irmãos. Mas no meio da igreja dos primogênitos há um profeta que se constituiu acusador de Israel. Saiu do meio da igreja dos primogênitos, reconhecido como profeta do Deus Altíssimo. Era um compositor celestial. Suas palavras eram e são amadas pelos herdeiros e os habitantes da grande cidade. E depois de Jesus, somente há mais duas pessoas que têm um corpo semelhante ao dele, que são Enoque e Elias. Estamos falando, obviamente, de Moisés. Há uma passagem que diz que, se eu não me engano, em João 5, 40, 45, alguma coisa assim, de quando em quando os miríades ou milhares de milhares de anjos se convocam ao redor do trono e se comovem ao ouvirem dizer as palavras de sua acusação. É como se Moisés dissesse: este povo é obstinado, cruel de coração. Eu os liderei por muitos anos e após outras centenas de anos recebi a incumbência de ir àquela terra, avisar o Messias que seu tempo estava cumprido. Mas o povo continuava o mesmo, mau, perverso. Ouvi que eu era como Deus, venerado e honrado, mas estavam honrando a mim, ao servo de coração e ao Senhor de lábios. Esse povo merece juízo. Eles recusam o teu enviado. Esse povo é culpado de seu sangue. Eles continuam crendo mais em mim do que nele, o Messias. Até quando há de guardar isto na memória? Sem usar do teu rigor, da tua justiça, ao sangue derramado? Até quando há de suportar este povo recusando ao teu filho, de quem claramente falei? Em verdade, Moisés advogava como acusador, ou a promotoria do céu, vamos dizer assim, e Deus o juiz, requerendo assim Moisés que se cumprisse toda a justiça. Naquela passagem em que aparece no monte Elias e Moisés, podemos ver claramente, ou pelo Espírito que nos concede ver, que Moisés, a lei, Elias, os profetas, os que foram aceitos por Deus, estavam dizendo ao Messias: é chegada a sua hora.
é chegado o seu tempo. Porque em Marcos 1,15 Jesus dizia que o reino dos céus ainda não era chegado. Mas já em Lucas 17:21 diz: o reino do céu está entre vós. Ou seja, a voz que clamava diante do trono clamava pela salvação, remissão e reconhecimento do seu povo na obra salvífica, salvadora, sacramentada de Jesus Cristo, para enfim estabelecer de uma vez por todas o reino celestial. Não sei se todos entenderam bem as passagens que foi colocada. Eu tomei, por exemplo, a vida de Jacó como a vida da igreja. Quando fala que mais serão os filhos da não desejada, aconteceu com Jacó. Ele trabalhou 7 anos pela amada Raquel, e passados 7 anos ele desposa com Lia. Ele acabou tendo mais filhos com Lia do que com Raquel, a sua amada. É um símbolo da igreja. Porque eu disse também que quando Raquel já estava em sua terra, ou na terra sagrada, ela dá a luz. De fato, Raquel só entra no cenário para dar a luz quando eles estão na terra que Deus prometeu que os daria. Isso significa que a terra prometida, ali no caso, é a igreja estabelecida. É a igreja a qual nós amamos e adoramos, e por meio dela alcançamos a comunhão com Cristo. Então, ela morre quando? Na chegada do Cordeiro. Pronto. O reino espiritual, na pessoa de Raquel, acaba. E muitos são chamados e poucos escolhidos. Por isso que os filhos da amada serão menos do que os filhos da não amada. E o significar trazer de volta a sua terra, José deixou um pedido, que ele também ouviu de Jacó, seu pai. Lembra que ele viveu 54 anos na companhia de seu pai, depois que ele subiu Jacó por Egito. E eles queriam voltar para a terra, mesmo depois de morto. E de fato os ossos de Jacó foi levado. Quando o povo ia saindo do Egito, os árabes olharam e disseram: quem é esse povo aí? Quem são esses egípcios aí? Alguém importante. Por quê? Porque eles entraram na terra com 72 pessoas. E estavam saindo com mais de milhões de pessoas. Quase 2 milhões de pessoas, sem contar as crianças. Então eles tiveram mais filhos fora da terra do que na própria terra. Esse é o exemplo que eu queria dar. Mais filhos eles têm no mundo de pecado do que os filhos na graça. Os que estão na graça estão na sua terra. Já no mundo terreno, já tomou posse da vida espiritual e eternal. Já é eterno, segundo a fé. Mas os filhos do mundo, que querem os prazeres, querem os deleites, eles estão sendo levados à terra, mortos. Mortos. Porque vão comparecer todos perante o juízo de Deus. Então, não sei se todos entenderam bem o fato também de Jacó não conseguir o nome próprio. Ali quem estava lutando com ele era o próprio Senhor Jesus. Era o próprio Senhor Jesus, que vinha se revelando, eles não conheciam. Aí por fim ele luta e ele marca na sua coxa, na juntura da coxa. E ele diz: por que eu vou dizer meu nome? Tu não me conhece? Se eu tenho me revelado, tu não me quer, não me busca, não me procura? És um estranho para mim? Por que tenho que dizer seu nome? Mesmo porque Jacó significa o enganador. Jacó, o enganador. E ainda vivia no engano Jacó. Depois foi mudado seu nome para Israel. Então o escopo da história está aqui. A criação do universo. A criação é o universo, a terra é o lugar onde estamos. A nação de Israel, o povo, até que veio a compilação de um livro. Uma pessoa, Jesus Cristo,
que trouxeram o Espírito Santo, que hoje habita no corpo, na igreja, e é onde está estabelecido o reino dos céus. E quem está dentro desse escopo aqui e atingiu esta pessoa, este lugar, este destino, faz parte da nova criação na glória de Deus Pai. Então esse é um ponto-chave do reino. É a história de Jacó, é a história de José, é a promessa de estabelecer no Filho de Deus o reino eterno, o reino do Messias. Então, a partir de hoje, eu espero que vós também venha procurar no teu corpo as marcas. Paulo disse: não me inquieteis. Quando alguém veio questionar ele sobre o evangelho que ele seguia, não me inquieteis, pois carrego as marcas de Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando Jesus estava diante dos apóstolos, depois de 120 dias que desceu o Espírito Santo, ali não tinha chegado os 120 dias ainda do Espírito Santo, passado 40 dias da sua morte, ele entrou com as portas fechadas. E alguém pode dizer assim: mas Tomé não creu, eu prefiro ver Tomé diferente. Eu amo tanto que é impossível acreditar que é ele. É impossível acreditar que é ele. Não, eu só acredito tocando nele. Vem cá, Tomé. Quer tocar nas marcas? Glória ao nome do Senhor. Toca aqui. Eis o lugar onde me feriram. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, deixe o Senhor vos ferir, porque Ele faz a ferida e Ele sara. É verdade. Deixe Ele vos marcar, e que o mundo, ao vos aborrecer, possa vocês dizer: eu estou em paz, eu carrego as marcas de Jesus Cristo. Glória a Deus. Por isso que Ele disse: a minha amada, oh amada minha, eu sou o lírio, vós sois a rosa. Glória a Deus, santo é o Senhor. A rosa é o perfume, a rosa é a beleza, a rosa é a fragilidade. Mas o lírio, ele cresce entre os espinhos, ou seja, o lírio é Cristo. O lírio é Cristo, marcado pelas feridas dos espinhos. Foi assim na crucificação, no martírio da cruz. Ele lá pregado, glória ao nome do Senhor, os espinhos sobre a sua cabeça. Gente, não era uma coroa de espinho, era um capacete de espinho. A verdadeira crucificação foi essa, gente. Não foi fazer uma argolinha e fincar na cabeça, não. Foi um chapéu romano. Um chapéu romano. E foram traçando por dentro do chapéu a coroa dele. E quando tirou, era um capacete de espinho que colocaram sobre sua cabeça. Glória ao nome de Deus. Ele sofreu, mas reinou. Reinou. Glória ao nome do Senhor. Na parábola de Jordão, eles falam assim: estamos sem rei. Eles vão a uma árvore do campo, no bosque, e pedem para ela: venha sobre nós. A oliveira fala: não, eu não posso deixar meu azeite para reinar sobre vós. Então vamos à videira: reina sobre nós. Não, eu não posso reinar sobre vós. Eu tenho aqui a minha vide, eu tenho que gerar o meu mosto, eu preciso cuidar de mim mesma. Glória ao nome do Senhor. Eles vão então a outra árvore, e ela se recusa a liderar sobre eles. Não tendo mais recurso, a parábola de Jotão diz assim: eles foram ao espinheiro e disseram ao espinheiro: reina sobre nós. E o espinheiro diz: se eu deveras devo reinar sobre vós, então que já começa a descer fogo do céu e consuma a todos. Glória ao nome do Senhor. Mais de 70 homens foram consumidos pelo fogo na parábola de Jotão. E Jotão, na parábola dele, o espinho começou a reinar. Glória a Deus. O espinho reinou na cabeça de Cristo. Mas lá no martírio do Gólgota, saiu fogo do seu corpo espiritual. Glória ao Senhor. Ele abriu espaço, o fogo que é o Espírito Santo saiu. Glória ao Senhor. A guerra do diabo, que era só contra Deus, passou a ser guerra contra 2, Deus e Cristo. Passou guerra contra 3, glória ao nome do Senhor. Deus, Cristo e a igreja. E está escrito nos provérbios, glória ao Senhor, que um cordão de 3 dobras é difícil quebrar. Glória ao nome
do Senhor, aleluia. Quem quer ser amarrado por esse cordão de 3 dobras, aceita ser marcado com o espinho de Jesus Cristo, aceita ser crucificado, como disse Paulo, estejais vós crucificados em Cristo, como eu também estou. Glória ao Senhor. Então tu serás parte da nova criação. Tu dirás, sai fogo de mim. É por isso que Elias estava no monte, os profetas, glória ao Senhor. E alguém disse assim, o rei Acabe quer falar contigo. Ele falou assim, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e queima tu e os teus 50. Glória ao Senhor. Desceu fogo do céu e queimou ele em 50. Foi por isso que subiu mais 50. Disse, se eu sou homem de Deus, queima você os 50 como queimou os outros. Glória ao nome do Senhor. Foi por isso, igreja de Deus. Foi por isso, glória ao Senhor. Porque aquele que é de Deus tem que estar em fogo e consumir o mundo. Glória a Deus. Tem que destruir o pecado. Glória ao nome santo do Senhor. Então todo aquele que é de Deus, irmão, é tipo, aleluia, Senhor, Moisés estava lá no deserto, o que aconteceu? Uma nuvem de dia, mas fogo de noite. Glória ao Senhor. E lá em 5 de São João, capítulo 40 ao 45, está Elias, os profetas de fogo. Glória ao Senhor. Está Moisés, o homem guiado pelo fogo, dizendo ao Messias, é chegada a tua hora. Glória a Deus. É estabelecida a tua glória, é estabelecido o teu reino. Glória ao Senhor. Aleluia, Jesus. Então, esta aula, esse 6º ponto, glória ao Senhor. 6 significa o número do homem. O número do homem, como o nome da ressurreição. Glória ao Senhor. Por isso que está escrito que o número do homem é 666. Quem for sábio, que entende e compreenda. Glória ao Senhor. Número 6 é o número do homem. Esta aula é a marca de Deus com o homem. Glória a Deus. Homem e mulher. Glória a Deus. Somos seres humanos. Então aceite os espinhos. Glória ao Senhor. Sinta a água do Espírito gerar fogo e calor em ti. Glória a Deus. Ainda que a gente esteja fugindo da aula, é a mesma condição do Espírito. Nós estamos aqui tomados pelo Espírito Santo. O que gera luz é a água. Depois da água vem luz, glória ao Senhor. Por mais que seja energia elétrica, glória ao Senhor, o início da sua combustão é deveras o fiat, que é chamado fogo, que é luz. Glória a Deus. Depois das águas vem a luz, porque o Espírito de Deus movia sobre as águas. Depois ele disse o quê? Haja luz! Depois houve luz, glória ao Senhor. E água significa, gente, multidão de gente. Na Bíblia Sagrada, toda hora que fala água, é multidão de povos, glória ao Senhor. E o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. Haja luz, houve luz, glória ao Senhor. E está escrito, quem anda na luz não tropeça. Santo é o Senhor. Então, se você está andando na multidão das águas, no meio do mundo, possa agora você se desassociar, sair, glória ao Senhor, e dizer, Senhor, eis-me aqui, que haja luz nas entranhas do meu ser, e que eu seja uma nova criatura na tua presença, e que eu possa sentir o espinho, mas sentir o fogo do Espírito tomando conta do meu ser também. Está escrito na Bíblia que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no céu. Não penseis vós que rico é o de possessão, de dinheiro, de ouro e de prata. Rico é aquele que é rico em espírito, espírito ódio, de Satanás, do mundo, impregnado com toda sorte de espírito. Porque diz a palavra que aquele que ouviu de Cristo e não o aceitou, aleluia, ele vai para o mundo com 7 espíritos piores do que os que estavam com ele. Glória ao Senhor, aleluia. Mas aquele que recebe o Senhor, recebe um só Espírito, o Espírito Santo da graça. Glória a Deus. Mas não pense que a agulha é uma agulha de linha. Glória ao Senhor. A agulha é alfândega na Arábia, é alfândega na Armênia, é alfândega no Oriente Médio Antigo. Eram 2 paredes que se afunilavam e o viajante vinha com o camelo cheio de hoje se diz muambas, glória ao Senhor, cheio de quinquilharias, e ele ia estreitando o caminho, e ia se apertando, e conforme ia apertando, ia tirando, até dar para o camelo passar. O que passava que ele podia levar e entrar na cidade. Glória a Deus, santo é o Senhor. O caminho é estreito que leva ao céu, largo é o caminho da perdição. Glória ao Senhor. Bem-aventurado é aquele que sente o mundo te oprimir, te apertar, te
ferir, machucar. Você está no caminho de passar pela agulha e adentrar na glória de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Seja assim então estabelecido este pacto de Deus, este encontro de Deus comigo e com a igreja de Cristo também. Depois, se quiserem fazer pergunta, façam, mas hoje eu sinto de encerrar. Glória a Deus, santo é o Senhor. A porção já foi dada hoje. Encerremos o estudo, o exame da Escritura Sagrada, o 6º ponto da aliança davídica, no nome do Senhor Jesus. Amém.